Nós vimos textos suficientes para fazermos uma descrição. Vocês fizeram aí algumas colocações, então. O que é que nós temos até aqui, olhando esses textos todos? Algumas coisas que nós chamamos de sinais da vinda não são sinais da vinda. Mateus 24. O que não são sinais da vinda? Podem guerras, rumores de guerras, ou guerrilhas, sedições, terremotos, pestes, fomes. Então nós ouvimos às vezes pessoas dizendo que esses são sinais de que Jesus está próximo. Mas não foi o que Jesus disse, e nem o que os apóstolos disseram. Jesus chamou isso de princípio das dores. Então isso é só uma demonstração de algo que aponta para algo pior, que virá no futuro. Ele diz assim, isso aí ainda não é nada, essa pandemia, ainda vem algo pior. Já teve algo pior na história, no passado, e em termos de tribulação, isso não aponta para o momento, né, da vinda do Senhor. Então, não é que sejam falsos sinais. Na verdade, eles não são sinais da vinda. São eventos, são fatos da história. Princípio de dores, que são relacionados ao evento apenas como elementos que apontam para algo pior que está lá na frente, em termos da tribulação. A minha Bíblia diz que dores de parto, né? Então a mulher antes ela tiver a criança, ela sente a contração. Né? Então antes do vir, a dores, né? O princípio das dores. Já sabia que vai piorar, né? Agora, não existe nenhum sinal da vinda? Existe. Então o Senhor, por exemplo, falou no capítulo 24 da evangelização em escala global, mundial. Depois, o próprio Senhor falou das tribulações daqueles dias, mas aí já não são mais um princípio de dores. São aquelas tribulações que são seguidas por eventos cataclísmicos, como o sol que escurece, a lua que não dá a sua luz, as estrelas caindo do céu. Então são eventos que seguem esse período e são cataclísmicos. Aí vem o Senhor. Então, o momento mais forte da tribulação, da aflição, ele aponta para a vinda do Senhor, não aqueles outros. Aí chegamos em Paulo, e Paulo faz uma correção aos Tessalonicenses, dizendo que eles não têm razão para estarem inquietos, porque, primeiro, Paulo não ensinou isso a eles. Segundo, não existe nada que estava ou que estaria acontecendo entre eles que justificasse aquela ideia, aquele sentimento de que o Senhor vai vir, o dia do Senhor vai acontecer a qualquer momento. Então ele diz, calma, não foi isso que vocês aprenderam, se mantenham firmes no que vocês aprenderam, no seu entendimento, e esse dia do Senhor não vai acontecer sem que antes, aí ele fala do aparecimento do iníquo, do homem do pecado, né, do filho da perdição. Então Paulo coloca o aparecimento do anticristo, esse é o nome que João dá, do anticristo, como sendo um sinal da vinda do Senhor. Nós chegamos então a Apocalipse 19, Apocalipse 13, principalmente 13, que apresenta a besta como sendo esse elemento de perseguição dos santos. Foi dado a ele essa permissão de perseguir os santos. Vimos no 19 o Senhor, não é? Que peleja contra a besta, com a espada que sai da sua boca. Paulo menciona isso de outra forma, né? O espírito da sua boca. Essa é a figura
daquele momento da perseguição e da perseguição também contra os santos. Aí, o que é que a gente poderia dizer com relação a essas informações? Antes que o Senhor venha, vem essa aflição, essa perseguição que também alcança os santos, alcança os servos do Senhor. E alguns são mortos, e não poucos, provavelmente muitos vão perecer nesse período, né? Pelo testemunho que deram. Até que no final desse período o Senhor vem. E o Senhor vem para fazer justiça. Vimos a maneira como o Apocalipse descreve, né? Como sendo um exército que vem, o Senhor à frente, montado em um cavalo branco, assim também como os anjos. A gente lembra do que Paulo falou, do arcanjo, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, a glória que o Senhor vem nesse momento. Então, tudo se encaixa. E quando ele vem, é o que diz também o texto de Apocalipse, né? Quando fala da noiva e das bodas do Cordeiro, apontando que aquele é o momento, não um anterior, mas aquele é o momento, aquele da vinda do Senhor. Nós vimos também que o Senhor não faz nenhuma distinção entre uma fase e outra de sua segunda vinda, um momento e outro. Mas ele coloca tudo no mesmo evento. Tanto é que no capítulo 24, ele vem com os anjos, os quais ajuntam dos 4 cantos da terra todos os eleitos, todos os escolhidos do Senhor, a igreja do Senhor. E que Paulo coloca essa expectativa dessa mesma maneira. Aquilo que acontece quando o Senhor vem para julgar a besta também é o cumprimento da esperança da igreja. Não é um outro momento. Não existe essas distinções na palavra, né? Na Bíblia. Então, nós poderíamos dizer e descrever dessa forma. Aqui na terra, o aguçamento da aflição, o aparecimento do iníquo, do anticristo, o estabelecimento de um governo, porque tem elementos políticos, como nós vimos na sua feição, de leão, leopardo, de urso, de um animal terrível, como a gente vai ver em Daniel, que também aponta para esse último, e vamos ver que elemento aponta, esse último governo mundial. Então tem elementos políticos, elementos religiosos. Ele está fazendo guerra, está sendo adorado aqui por muitos, uma adoração cega, como hoje acontece, só que muito pior no futuro. Hoje tem adoradores de políticos, não tem? Pessoas que são devotas de políticos. Essa tipo de devoção cega, tanto que a pessoa não vê os podres do político, né? Só vê as virtudes, ou inventa virtudes que ele não tem. É uma adoração cega, que vai ser muito pior naquele tempo. Vai ter um elemento de religiosidade aí também. Mas aqui, os que são contra isso, como acontece hoje, os que se colocam contra esse tipo de governo, são perseguidos e mortos, sem cerimônia. Na Coreia do Norte se mata quem discorda. Durante o comunismo na Rússia e em outros locais, quem discordava era preso ou morto. Desaparecia de repente. Não vai ser diferente naquele período. E aí, no final daquele período, no momento mais difícil, aparece em Apocalipse esse número, 1260 dias, que corresponde aí a aproximadamente 3 anos e meio, que lá no capítulo 9 de Daniel aparece também alguma coisa relativa a isso. Falando do quê? Nessa chamada tribulação, que se costuma dizer de 7 anos, com base em Daniel 9, a gente vai ver por quê, o segundo momento dela é pior. O primeiro momento seria mais ameno, o segundo momento mais denso. Então o Senhor vem no final desse segundo momento, é quando ele estabelece juízo contra o anticristo, e aí ele recebe o seu povo. A expressão de arrebatamento aponta para esse encontro com o Senhor nos ares, no final desse período de tribulação.